Joana Baes, muito boa noite. Queria perguntar-lhe e sugerir que descodifiquemos alguma da linguagem que já foi veiculada ao longo desta edição das 8. Fala-se em indícios, fala-se em acusação. Concretamente, estamos, e de uma forma clara, estamos perante que situação? Estamos numa situação ainda muito inicial, digamos, de um processo. A situação que se verifica em França é relativamente semelhante do ponto de vista do processo àquela que se verifica em Portugal. O que se passa é que, numa fase inicial, o Ministério Público considera que há indícios da prática de um crime de homicídio involuntário. E parece que, a acreditar nas informações que nos chegam, o juiz de instrução criminal que decidiu colocar todos os detidos em liberdade também considera que esses indícios existem, considera, contudo, que a situação existente não é de molde a permitir a continuação da prisão preventiva. Portanto, decisões no sentido de devolução à liberdade, pelos vistos e acabamos de saber... É uma prática comum em França. Isso foi uma das situações que causou mais apreensão junto das pessoas. Bom, porque é que estes homens são soltos agora, não ficam detidos preventivamente? É normalíssimo, porque repare, quando nós falamos de um crime de homicídio involuntário, mesmo em França, na nossa ordem jurídica, em Portugal, um crime de homicídio involuntário pode ir até 3 anos de cadeia. Em França, até 5 anos de cadeia. Não estamos a falar de crimes de excepcional gravidade, é preciso ter isso em consideração. Por outro lado, a generalidade dos detidos, dos 7, 6 deles, são cidadãos franceses, e o juiz deve ter entendido que não havia nenhum risco de fuga, nem nenhum perigo, nem nenhum alarme social, etc. E, portanto, dentro desse ponto de vista, a situação é idêntica àquela que se passaria em Portugal. Ou seja, se em Portugal se tivesse verificado uma situação idêntica, aquilo que seria mais normal era colocar estas pessoas em liberdade. Mas repare que uma delas, ou relativamente a um dos fotógrafos, foi impedido o exercício da profissão, pelo menos temporariamente. Situação que também se poderia verificar em Portugal, porque é um tipo de coisa que um juiz de instrução criminal pode, é uma sanção, é uma medida de coação que pode ser aplicada a um arguido em processo penal também em Portugal. Mesmo suspeitando que não sabe a resposta exata, por quanto tempo se poderá prolongar esta situação? Bom, em França estamos aqui perante situações que são diversas. Portanto, se fosse em Portugal, por exemplo, o inquérito, estamos agora numa fase de inquérito. É preciso explicar também às pessoas que nos estão a ouvir que, enquanto em Portugal o inquérito é dirigido pelo Ministério Público, em França o inquérito é dirigido pelo juiz de instrução criminal. O Ministério Público em França não tem a autonomia que o Ministério Público tem em Portugal. Por isso também é preciso dar algum desconto. Ou seja, o Ministério Público em França é, se me permitem a expressão, que não penso não seja ofensiva, é um braço armado, digamos assim, do Ministério da Justiça francês. Ao passo que o nosso Ministério Público em Portugal não tem semelhança nenhuma. É uma entidade autónoma. Por isso que não é de estranhar que o Ministério Público, nesta fase, e repare, estamos apenas numa fase em que houve indícios, considera que há indícios, não há ainda uma acusação formal, o Ministério Público, de certa maneira, cumpre o papel que o Ministério da Justiça francês entende que ele deve cumprir, tendo em consideração a delicadeza, eu diria quase diplomática, da situação existente. Portanto, não é de estranhar que haja um carregar, digamos assim, sobre os paparazzi e, de certa maneira, haja uma desvalorização daquilo que, no fundo, envolvia a situação em que a própria princesa seguia. Sim, era por esse caminho que pretendia ir. E para fecharmos a nossa conversa, hoje a história conheceu uma outra face, digamos assim. Quase foram retirados, ao longo do dia há pouquíssimas informações sobre isso. Hoje não se falou de que o carro viajava a 190 ou 195 km/h, que o condutor estava alcoolizado. Como jurista, por um lado, e como comentador deste tipo de matérias, como é que interpreta a situação? Há aqui uma certa cosmética do meu ponto de vista. Vamos lá ver. Há claramente uma grande pressão da opinião pública e de alguma comunicação social, mas sobretudo de alguns poderes instituídos. Há uma grande pressão no sentido de apontar, digamos assim, as miras aos fotógrafos, aos paparazzi e até, de certo modo, algo preocupantemente, à comunicação social em geral. E estamos aqui claramente a enfrentar situações relativamente perigosas, sobre as quais urge, enfim, ter alguma ponderação. E então o que é que se verifica? Desviou-se as atenções de um facto que é gravíssimo. O condutor, de facto, seguia alcoolizadíssimo. Basta pensar, enfim, ainda ontem, na BBC, uma senhora referia que 1,75 de alcoolemia corresponde a 10 copos de vinho, ou coisa que o valha. 190 km por hora é uma condução absolutamente suicida. Basta lembrar que a primeira página do The Independent, um jornal seríssimo inglês hoje, diz morta por uma condução embriagada. Ou seja, não há dúvida nenhuma... Subitamente os paparazzi reaparecem na primeira linha. Reaparecem. Portanto, eu penso que há aqui claramente um compromisso, permita uma expressão, cosmético, no sentido de desviar as atenções, porque é para lá que as atenções estão apontadas, é para os órgãos de comunicação social, sobretudo para os fotógrafos, basicamente, e, portanto, esquecendo este aspecto que é gravíssimo. Eu diria que, como jurista,
que aquele condutor, enfim, hoje morto, não vale a pena carregar muito sobre ele, aquele condutor, de facto, com os elementos que temos, praticou um crime de homicídio involuntário, tendo conduzido como conduziu sob o efeito de álcool, além de ter praticado um crime que no nosso país é um crime já considerado como tal, por ter uma taxa de alcoolemia superior a 1,2 gramas de álcool por litro. Dr. João Nabais, obrigado por ter vindo em direto a este jornal e obrigado também pelas suas explicações. Esta notícia, a morte da Princesa Diana e todos os dados que a envolvem, continua a dominar a atualidade.